Ai, que... Não, sem problemas. Estou te ouvindo bem. Desculpa, eu Tecnologia, tecnologia. apanhei aqui um Tudo pouquinho para bem? entrar. Com certeza. É, estamos aprendendo, E deixa eu te... aprendizados. Eu tô bem, eu estava te falando Tudo sobre bem, você. Você é você? psicóloga e que eu costumo ler no seu perfil no Instagram, Marli Borges, psicóloga, você sempre posta coisas sobre envelhecer. Então, eu aprendi muito com você, além das nossas conversas, né? Mas você quer se apresentar? Você quer falar mais alguma coisa sobre Que você? bom. Sim, bom, apresentar bem básico, né? Sim, né? Marli Borges Siqueira, meu Mãe? nome. Sou filha, sou irmã, sou esposa, sou mãe, sou prima, sou amiga, sou tia, né? E finalmente eu sou psicóloga, né? Demorei um pouco, mas eu posso dizer que para ser psicóloga foi realização Ah, sim. de um Então, grande vamos sonho. falar Então, aqui, vou sonhos se aproveitar, pegar a realizam, brechinha e gente, falar um todo pouco sobre mundo. propósito. Isso foi. Porque, na verdade, você fez a formação em psicologia já com quantos Uhum. anos, Marli? Então, muito bem. 45. Então é isso. É. Isso. Então eu trabalhava no ministério, né? E achava que não dava mais tempo. E aí, nossa, 5 anos só na Sempre graduação, dá não vai dar tempo. mais tempo. Gente, e deu, e está dando, e eu estou muito feliz de estar fazendo meu profissional agora, que é o que eu gosto, que eu sempre quis Sim, nunca é fazer. tarde para a Então, gente correr atrás do sonhos nosso se propósito, realizam né? Eu acho muito mesmo. fundamental isso, assim, eu acho muito bacana. Nunca. Lembro dessa história e Isso. como é incentivador ver isso, assim, como deu muito certo, é muito legal. É. Nossa, e muito certo. E vale muito, sabe? Né? Teve momentos que eu achei assim, não, agora não dá mais, não vai dar, não dou conta, e trabalhando e correndo. E eu consegui e foi muito bom, muito bom. Estou muito feliz por ter conseguido, sou feliz na Uhum, profissão, gosto muito é. do que estou fazendo. Muito bom. Então, não tem tempo, não. Ah, agora é tarde, Uhum, ah, já passou de jamais. hora, ah, já estou velha. Vamos falar Não, sobre não isso tem também, nada né? disso. Jamais. Isso, altas. Vamos Com fazer as certeza. reflexões aqui, Deixa eu todo só mundo te perguntar, refletir você fez sobre alguma isso. especialização nessa coisa do envelhecer? Ou você gosta tanto do assunto que você estuda e porque você posta muitas coisas sobre isso? Uhum. Sim, eu estudo muito Ah, que sobre e legal. estou terminando uma pós-graduação em gerontologia. E Uhum, assim, eu trabalho no Instituto de Psicologia Bem-Estar, que eu atendo lá individualmente, e a gente começou a uhum, fazer um trabalho com um grupo de idosos, né, para estimulação cognitiva, e isso foi crescendo, aham, assim, foi muito bom. A bastante. pandemia que está atrapalhando, sabe? Mas estava ótimo. É. Então a gente fazia também um trabalho de psicoeducação com os familiares, e esse grupo de idosos, a dona do instituto, a Isaura Borba, também psicóloga, ela, ela fez também uma especialização em arte-terapia, e aí a gente foi juntando aquilo, Uhum, mas estava lindo o trabalho, sabe? A gente ainda tem... Até ela está vendo agora para a gente tentar voltar com toda a segurança e tudo, né? Porque é muito gratificante, é muito bom, né, para os idosos, e aí isso é uma das reflexões, de, de exatamente. estar na É, vida vivo, né? Vivo na vida e fazendo, né? Então ali, e quando é grupo assim, tem uma troca muito boa, uhum. e a gente... É muito, muito bom trabalhar com os idosos. Então foi mais assim e que eu fui. Mas eu leio muito, eu fico estudando e ainda quero fazer mais sobre isso, porque eu entrei numa de... As meninas ficam brincando comigo Uhum. que eu entro na defesa Levantando a do bandeira, né? idoso, né? Do velho.
E tem uma, isso, e tem uma polêmica aí entre dizer velho e idoso. Então, assim, o bom mesmo é ser o idoso, é estar vivo na vida, é fazendo coisas, você lembrar que começou na máquina de datilografia e hoje já domina um computador, ou pelo menos tenta, porque quando a gente acha que sabe, vem as atualizações, né? Então é isso que a gente pensa sobre isso e trabalha sobre isso. Então, o idoso é esse que está na vida, que está aprendendo, que sabe que a gente aprende a vida inteira, que a gente está em desenvolvimento, né? Somos sempre seres em construção, e ele todo está sempre aprendendo, não importa a idade em que esteja, né? Não é a idade que traz isso. Então, e aí quando fala velho, acha que já é aquela coisa assim, mesmo o aposentado que foi para os aposentos, que era uma visão que tinha, e que não é nada disso. Muita gente começa, tem muitos começos, né? Tem sempre essa frase, né? O fim é o de começo. uma outra fase. É o começo de muitas coisas, de outras coisas que não dava tempo de fazer. Assim, Exatamente. eu acho muito importante trazer você aqui com esse tema, porque a gente precisa quebrar alguns preconceitos, né? Algumas coisas, muitos mitos, né? Exatamente. Inclusive, Muitos nas mitos. nossas conversas, você Muitos apresentou para mim a expressão idadismo, não é isso? E a gente precisa explicar para as pessoas o que é o idadismo. Isso. Não tem o racismo, gente, é o idadismo. É o preconceito com a idade, né? Isso. Exatamente, é o preconceito com a idade. Ah, não, já estou com 60. Não é, olha, o cronológico não é o que define a pessoa. A idade cronológica, muitas vezes, olha, só você pensar um pouco, observa em volta, ou alguém que você já passou pela sua vida, que são jovens velhos. Jovens cronológicos, mas tem todo o perfil de realmente um velho. Tá, né? Pode falar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu comecei a falar e desviei. Não, é porque quando eu falar em velho aqui, eu estou me referindo a esse velho que está vivo na vida, que tem só uma vivência, que tem um tempo maior de vivência. Eu não estou me referindo ao velho, aquele que já não tem mais utilidade. Não é nada disso. Então, e muitas vezes a gente usa o idoso, mas às vezes eu trago o velho, mas o velho mesmo simbolizando mesmo o que tem muita vivência, tempo, né? Que tem a sabência, como diz minha filha, né? Que tem o tempo, a vivência, sabedoria mesmo. Então, quando eu trocar os termos de idoso ou velho, não é aquele velho que não tem mais utilidade, uma coisa assim, não. É nesse sentido da sabência mesmo. Né? Aí eu entrei esse parênteses e estava falando na idade, né? Isso. Isso. Porque a gente, na verdade, a gente tem, muitas vezes, a idade cronológica não condiz com a pessoa, com o perfil dela, com como ela é. Né, essa questão do tempo. É o que se condicionou, é o que tudo apara nisso, né, no cronológico, no tempo. Mas nós temos a idade social, a idade fisiológica, a idade psicológica, né? São diferentes. Então, não pode se fechar no cronológico. Muitas vezes a pessoa fala assim, já tem 50 anos. Aí sente uma dor no joelho e já fala, é a idade. A coitada da idade tem culpa de tudo. Ela leva a fama de tudo. Isso quer dizer que o jovem não tem dor no joelho? Gente, tem. O jovem tem dor no joelho. Ele, às vezes, está muito cansado também. Ele tem muitas dessas coisas. Então, não é realmente a idade que define a pessoa. Então, quando a gente começa a achar que tudo é a idade e jogar toda a culpa nela, isso é um idadismo. O Geraldo falou, colocar a vida na idade, e não idade na vida. Gostei muito disso. Isso,
É isso. Eu falo sempre a ele, porque eu ouvi essa frase, eu era Uhum. ainda era menina ainda, e eu falei, vou levar isso para mim. Né? Então, assim, tá ficando velha? Não, estou colocando vida na minha idade e não idade na minha vida. E é real isso, gente. Né? A gente pode ter prazeres com qualquer idade, em Uhum. qualquer tempo, como também as dificuldades. Não é a idade que traz. Claro que. Porque a gente pode pensar também, Leila, nas fases da vida, né? Você E tem vê, suas a criança também limitações. tem lá seus sofrimentos. Isso. Ela fica, às vezes, doida para ficar adulta, para fazer, sim, coisas que adultos querem fazer, que só o adulto pode fazer, ela quer fazer. Então, ela tem suas dificuldadezinhas também, assim, na infância, né? Aí você pensa no adolescente. O adolescente muitas vezes é sofrido, ele se acha desengonçado, ele se acha inadequado, ele acha que. E aquela fase que você não Uhum. é nem criança, e Uhum. nem adulto, nem adolescente, fica meio perdido assim. Isso. A pessoa parece que não encaixa em O idade adulto também tem nenhuma. suas limitações. Então, as fases têm o adulto. O adulto, ele tem. Sim, ele tem a juventude a favor dele, que é uma coisa boa também, mas ele tem aquelas obrigações, aquela coisa de correr atrás do profissional, de formar uma família, parece que ele tem um tempo ali para realizar muitas coisas e é muito cobrado, então tem também ali um sofrimento. Né? E o envelhecer é também uma fase. O envelhecimento é um processo Na verdade, é natural feliz de de todo quem ser vivo. envelhece, né? Né? E a velhice Exatamente. Quem chegou só lá, na envelhece verdade, quem é uma está vivo. comemoração. Né? A gente Exatamente. pode partir desse princípio. Exato, eu sempre falo, tem que celebrar. Tá na vida, você pode passar dificuldade, pode passar Uhum. momentos ruins, sim, mas você pode passar muitas coisas boas também. E aí, outro dia, eu vi até uma pessoa falando assim: na verdade, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de deixar tudo isso. Quanta coisa eu ainda vou Uhum. perder indo embora daqui. Não quero ir embora daqui. Né? E é isso mesmo. Então, assim, vai dizer que ficou velho, não vai ser feliz, não vai sentir coisas boas, não vai ver coisas boas, não Uhum. vai ter prazeres? Não tem isso. Né? E o que eu vejo mais assim, que me dói muitas vezes, é o próprio Uhum. idoso se colocar toda essa carga. Sim. E eu vejo que isso é cultural também. Eu me lembro que logo assim eu conheci o Para quem Geraldo, não e o sabe. Geraldo ficava assim. Geraldo é meu marido, gente. Ele falava assim, para quem não sabe, é meu marido. Aí ele falava assim, quando eu ficar velho, que eu vou ficar enjoado, que eu vou brigar, que eu vou fazer isso, que eu falei assim, mas isso é uma ameaça, gente? Ficar velho tem que ficar desse jeito mesmo? Aí ele, eu acho que eram os modelos que ele via, né? Que ele tinha ali. Então, eu falei assim, não tem disso. A tendência nossa é desenvolver e melhorar. É a gente se autoconhecer e ver o que dá para melhorar, né, para desenvolver mesmo, no verdadeiro sentido da palavra, de aprendizados, né, de pegar para você. Né? Agora, ficar velho eu tenho que ficar enjoado, ranzinza. Não tem que ser assim, não é assim. Mas eles muitas vezes acreditam que é assim. Agora eu fiquei velho. E tem outra coisa interessante. As pessoas pensar, você dorme com 59 anos, tudo bem, maravilhoso. Aí você acorda Uhum. com 60 no outro dia, e Uhum. aí mudou tudo, é assim? Não é assim, Gente, não é exatamente. assim. Marli, Não é engraçado, assim, eu tive né? Então você vê que eu esse nunca tive cronológico, crise né? de idade, nem problema Não com tem essa idade, mas não importância. sei por que, assim, os 40 anos pesou. Pesou mesmo. Então, a gente tem uns certos marcos cronológicos, sabe? Uhum. Então, quando foi. Nossa, 40 anos, 40, gente, 40 Sim, anos. sim. E assim, eu percebi que não era bem a coisa do 40 anos, mas era todo o contexto psicológico que eu estava vivendo na época, né? Então, eu gostei muito do que você falou dessa questão do social, Uhum. do psicológico e do Sim. cronológico.
E como o psicológico pode afetar no nosso cronológico, porque você fez 40 anos, como você falou, eu fui dormir com 39 e acordei com 40, nada mudou, Sim, gente. Mas eu olho no espelho e eu vejo que eu acho que muita coisa mudou, porque está no meu mudou. psicológico que aquilo mudou, que a minha imagem está mudando. Então, eu Isso, acho que o exatamente. psicológico é que tem que ser É, cuidado para não afetar esse cronológico, né? isso, E uma outra coisa que eu queria que cronológico, você falasse exatamente. sobre Isso. o problema do idoso, por exemplo, alguns idosos, porque assim, à medida que o tempo vai passando, a gente vai sofrendo algumas limitações físicas mesmo, né? E alguns idosos têm essa Uhum, sim, dificuldade é. de lidar com essas limitações físicas, né? Tipo assim, tem que ver que não, eu percebia muito isso com meu Uhum, pai, assim, para o meu pai, por exemplo, não dirigir porque ele tinha tido um AVC, não é porque ele chegou numa idade, não, ele tinha tido um AVC e o médico falou, te recomendo sim, não dirigir mais. sim, E essa coisa do dirigir para eles é como se estivesse dirigindo a sim, vida, e você deixa de dirigir, né? E você, como se você estivesse perdendo o comando da sua vida. sim. Então, quando um filho quer proteger o seu pai de alguma maneira, Uhum, e ele não uhum, aceita isso porque ele vê aquilo como uma limitação, né? Fala um pouco sobre isso, assim, sobre essa dificuldade do idoso de uhum. aceitar algumas limitações. Isso aí eu diria que tem uma Com quem dificuldade lida? com o idoso e uma dificuldade com o filho também. Que isso Uhum. porque acaba sendo um sofrimento para os dois. Nessa questão do dirigir, por exemplo, o dirigir, se você parar para Isso. pensar, Uhum. ele te dá uma certa liberdade, uma certa autonomia. O que o ser humano Isso. mais teme perder? Uhum. A autonomia e a independência, né? A autonomia. Só um minutinho, gente, que deu uma trava. Acho que é algum problema com o sinal da Marli. Deixa eu mandar. Deixa ela voltar aqui, que aí ela solicita novamente. Então, enquanto ela está voltando, deixa eu falar algumas coisas com vocês. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade de conseguir, né, de alcançar essa autonomia e essa inteligência e essa independência. E aí, uma das coisas que a gente tem dificuldade é o desapego, né? Quando a gente chega em determinada idade, em que a gente já não tem os mesmos reflexos, a gente já não tem mais a mesma capacidade até motora. Vamos ver. Oi? Voltou? Tá me ouvindo, Tô Leila? sim, tá ótimo. Ai, eu tô É. aqui. Então, a gente Que está falando bom. Ai, sobre meu Deus, a autonomia. internet tá. Não, faz parte. Autonomia e independência. É, Você falou que tem, isso. simboliza liberdade, né? É. Isso, que o dirigir simboliza liberdade. Então, isso é muito importante para eles. Uhum, E eu entendo a preocupação também do filho que está preocupado do pai ter um acidente, machucar alguém, são várias uhum, coisas. E aí vem coloca até um parênteses para falar um pouquinho sobre isso, né? Que é a gente se colocar um pouquinho no lugar, né? uhum. Usar aí Isso a eu sei. empatia um pouco, Uhum. porque a De boa intenção empatia. só não adianta, Uhum. né? Então, assim, então eu tô assim, eu tô bem intencionado, mas se eu for lá e proibir meu pai de dirigir, eu posso estar fazendo uma violência com Isso. ele, Uhum. né? Então, assim,
tem que ter assim, aquele respeito por esse tempo dele, né? Não dá essa coisa de agora eu sou o pai Não do meu pai. imposição. Isso Uhum. não existe. Eu continuo sendo o filho dele. E ele tem uma história, né? Ele tinha toda essa autonomia e independência. Como é que eu chego e já quero contar, por melhor que seja a minha intenção, eu vou estar. Vamos ver se ela recupera o sinal. Oi? Oi, Oi? Marli, Tá me voltou ouvindo? agora sim. Oi? Ah, ai, meu Deus, tá demais. Vai dar certo. Tá Então, dando. assim, que bom. Eu estava dizendo que o melhor é tentar um diálogo mesmo, né? Explicar, é claro que no Não, primeiro momento vai ter uma resistência, acho né, que é um processo de dele, mas conscientização. isso, você vai se Uhum. conscientizar até convencê-lo que aquilo é o melhor e, se puder, ainda deixar a decisão, né? O sinal não está ajudando e o assunto está tão interessante. Oi, Marli. Espera aí. Vou recobrar esse sinal. Então, o pessoal que está entrando aí, a gente está falando sobre o processo do envelhecer. E agora a Marli está falando sobre a questão da autonomia e da independência. Por exemplo, num simples ato como dirigir. Ai, vamos ver se ela volta. Um simples ato como dirigir, como é difícil para o idoso essa conscientização de que ele não tem mais, né, essa habilidade, uma questão de coordenação motora e tudo, de às vezes dirigir por muito tempo. Então não é simplesmente impor e chegar e colocar para o idoso, você não vai fazer isso ou você não vai fazer aquilo, mas sim um processo de conscientização, né, junto com ele, que não tem mais como continuar assim. Gente, a nossa conversa está muito boa, mas o sinal da Marli não tá bom e vamos esperar para ver se ela recobra, se ela consegue voltar. E aí a gente tem muitas coisas para falar. Eu quero falar para ela, porque por enquanto a gente está falando sobre o processo do envelhecer e como que a sociedade vê essa questão, né, do envelhecer. E aí eu quero entrar com ela no assunto do nosso próprio processo. Aí aqui. Faz parte da tecnologia, gente. Nós estamos escravos dela. Oi? Oi, Ai, Marli. tô de volta? Faz Não parte, tá de voltei? volta, sim. Voltou.
Vamos lá. A gente está falando sobre a questão do não impor, Oi. né? E Voltei, sim, Leila? Voltei? voltou, Voltei. voltou. Ai, meu Deus, que difícil. Internet, santa da internet, colabora com a gente. Nossa, mas hoje tá assim de encomenda. Pois Eu é, aqui mudei de a lugar gente sempre agora. tem tantas Vamos ver se vai, conversas e sempre dá certo. né? É uma coisa impressionante. É, É. Bom, vamos voltar ao ponto que eu estava mesmo. vamos sim, Ah, porque está muito aí, interessante. então, estava falando dessa coisa de eu também tive uma experiência assim com meu pai, né? Que ele dirigia. Aí ele às vezes pegava o carro sozinho, saía assim, a gente ficava com o coração na mão, né? E ele, não, só É. estou testando. Eu disse, ai, não pode testar. Mas naquela época eu tinha outro entendimento, sabe? Eu acho Aham, que fosse hoje ia ser bem diferente. Mas a uhum, gente, às vezes, é, foca só no que a gente está vendo e está sentindo e fica aquela coisa. E, na verdade, você tem que pensar que tem um ser humano ali também e que ele continua igual, que ele tem os sentimentos, que ele tem as aprendizagens. E sempre lembrando que pai e mãe, por mais que eles estejam, como diz bem popular, fora de combate, assim, precisando uhum, de ajuda, eles ainda são os pais, eles têm uma história e isso deve ser respeitado. É uhum. importante que isso seja respeitado. Então, assim, eu sei que muita gente pensa na boa intenção, mas tem que ter cuidado com essa boa intenção. Posso contar uma história rapidinho, só para falar da boa Pode intenção? contar todas as histórias, fica tranquila. É uma parábola africana que eu acho que ilustra bastante essa boa intenção que a gente costuma ter. Então, Uhum, assim, vinha um macaquinho na floresta, todo saltitante, né, todo alegre, e lá embaixo tinha um laguinho. E aí no laguinho tinha os peixinhos, né, quando eles dão aqueles pulinhos. E ele olhou lá de cima, observou e falou assim: gente, eu preciso salvar aquele peixinho, ele está se afogando, eu preciso cuidar dele. Aí ele desceu correndo, correndo e ficou lá tentando pegar o peixinho escapando, né? E ele, até que uma hora ele pegou e jogou assim na terra. Aí o peixinho começou a pular, né? Aí ele, olha como ele está feliz porque eu consegui salvá-lo. Ai, que alegria, vou abraçar ele, que bom que eu consegui. Aí, de repente, o peixinho inquietou, né? Ficou lá, morreu, né? Aí ele morreu. falou assim, poxa vida, eu ainda cheguei tarde. Não consegui salvar o meu amigo peixinho. Uhum. Então, nem assim ele viu que tinha feito a pior coisa, né? E todo bem Isso. intencionado o tempo todo. Então, às vezes, a gente tem que olhar para isso. E até em relação aos nossos idosos, né? Presta atenção, Marli, eu sempre conto Manter o uma respeito. historinha, eu sempre conto a historinha de uma paciente que eu tive, né? A dona Regina. Ela tinha a filha dela queria viajar e comprava passagem para a família, né? Para ela, o marido e as Uhum. filhas, e para a mãe. E Sim, aí ela tinha é dor de todo mundo. barriga, ela tinha não sei o quê, porque ia viajar. Assim. Até que eu conscientizei a filha e ela, né? Porque ela achava que era uma desfeita com a filha, né? E a filha, para Uhum. a filha, ela estava fazendo assim um grande agrado para a mãe, tipo, nossa, eu vou levar minha mãe para viagem. E assim eu Arrasando. falei assim, gente, e arrasando, né? Então é aquela coisa de que a gente tem que identificar o que é felicidade no outro. Felicidade para Sim, ela era ficar em casa fazendo crochê e assistindo novela. isso. E às Era vezes tem que isso a perguntar, felicidade né? para ela. E às vezes tem que só Exatamente. perguntar. Ela não gostava, ela ficava tensa, ela não gostava de sair do ambiente dela, né? Então tem Uhum. todo esse processo da gente pegar a nossa felicidade, do que é felicidade para Uhum. gente, e enfiar no Isso. outro. Quem não gosta de viajar, gente? Todo mundo gosta de É, viajar, férias, vamos isso. viajar, Não, né? Então a não gente passa pela precisa. cabeça. Exatamente, a gente tem que. Você nas nossas conversas você falou que não gosta do termo assim que os idosos voltam a ser criança, né? Uhum. Então é Não. aquela coisa da gente impor para a criança. A criança a gente não impõe, não arruma a mala e fala vamos, né? Tem Uhum. todo esse processo. Sim. E não tem aí uma pessoa ali com a bagagem inteira e que tem vontades, e que tem desejos, Sim. e que tem sonhos, e
que tem E que já viu, conceito por de isso felicidade. não dá para comparar, né? É igual aquela coisa das fases. As fases também não dá para comparar. São diferentes, né? Uhum, Tem exatamente. coisas difíceis, coisas fáceis, coisas boas. E a criança, ela tá vendo, ela tá aprendendo, ela tá enchendo o arquivo dela. O do Uhum, idoso já está cheio, já tem uma cheio. vivência, já tem aprendizados, ele já foi autoridade, ele já ensinou, Uhum, ele já cuidou. Então, isso uhum, deve ser respeitado, no mínimo deve ser respeitado. E aí isso. você pensa assim, até a pessoa demente pode não saber as coisas, mas ela sente. Ela sente quando Uhum, está bom, ela sente quando está ruim. Então a gente deve manter os cuidados, a atenção e procurar ver o que realmente é a felicidade do outro, o que realmente vai trazer o bem-estar para o outro, né? isso. E isso muitas vezes é difícil, por quê? Porque às vezes quem está ali está muito preso às obrigações. E aí eu Uhum, tenho que, eu tenho que, eu tenho que, e às vezes não consegue ver esse todo. Então é importante a gente refletir sobre isso e ver que ali tem uma pessoa. O idoso, ele é a pessoa que ele sempre foi, ele é aquele estudante que formou e que vestiu a beca, ele é o noivo que entrou na igreja todo feliz, ele é o pai da primeira viagem, ele tem uhum, toda uma história, né? E isso deve ser respeitado, a gente tem que olhar para isso. E eu sei que muitas vezes o que o idoso mais ouve é: meu pai está teimoso, minha mãe está teimosa, meu pai está uhum, teimoso. Meu... uhum, Mas todo mundo chega e quer realmente impor. Não, vamos fazer porque tem que fazer, é assim que eu dou conta. Não, gente, combina. Né? Ou meu marido sempre fala: o combinado não é caro. E isso faz uhum, sentido. Né? exatamente. Ah, mas é difícil, ele não vai aceitar. Senta com ele e veja se não aceita. A aceitação é uma coisa que a gente tem que trabalhar em todas as fases, em todos os Em tempos, porque todas as não é uma fases. coisa fácil. Uhum, E isso também tem uma distorção, porque muita gente acha que aceitar é aquele aceitar conformado. Ah, é assim, uhum, né? Fazer o quê? Não, não é esse aceitar que eu estou falando, não. Eu estou falando uhum, aceitação, é aquela que você vê qual é a situação, o que tem ali e o que de melhor você pode fazer ali. uhum, Então, essa é a aceitação do que está acontecendo, o que é aquilo mesmo. E isso é uhum, difícil. Às vezes fala para você, você está com diabetes. A tendência da pessoa é negar que está com aquilo. Né? uhum, Ah, isso não me pertence, não tem nada disso. E ela tem primeiro uma negação. Quando ela aceita aquilo, fica mais fácil para ela lidar. Né? uhum. No, no, no senso comum fala muito assim, né? Como é que é? Aceita logo que dói menos, uma coisa assim, né? Mas Aceita outro que dia dói eu vi, menos, né? Uhum, mas eu vi uma frase que eu gostei mais, que quando a gente insiste numa coisa ruim, quando você insiste, aquilo persiste. Mas se você acolhe, aquilo encolhe. Eu achei assim, uhum. nossa, cabe É, direitinho no que a gente quer dizer, né? exatamente. Muito Então, perfeito. é muito. Então, aceitar e aceitar é muito difícil, até às vezes em relação ao idoso. Tem uma coisa que eu queria falar, lembrando muito do idoso, e que você falou um pouquinho no começo, da gente falar disso, e assim que me incomoda, que me dá uma angústia quando eu vejo assim, né? Porque são esses mitos, essas crenças, né? A Uhum, pessoa faz um estereótipo do velho, do idoso, uhum, e acha que é aquilo, fecha nisso, não vê que a pessoa, se é um idoso chato, é porque ele já tinha essa chatice com ele. Se é legal, uhum, é porque ele já era legal. uhum, Né? E fala assim, as pessoas às vezes colocam assim, o jovem não gosta de ficar perto de idoso. Isso não é verdade. Depende da pessoa que está ali. Se é uma pessoa agradável, fica jovem, fica criança e sente bem. E é uma troca maravilhosa da uhum. intergeracional mesmo, né? Isso. É Uhum, uma troca, um completa o outro assim. É um ganha-ganha, né? uhum, Todos os dois aprendem. Então não tem essa história, mas aí começa a pensar assim: ah, ele é idoso. Ah, idoso é lento, idoso é chato, idoso é ranzinza, não sei o quê. Começa
Claro que assim ninguém quer ficar velho mesmo, né? Só tem coisa ruim. Então não é verdadeiro isso. Ou senão a pessoa vai para o extremo, né? Ah, que aquele idoso é fofinho, que ele é uma gracinha, que ele é um sábio. Também não é essa fofura toda, não. Tem idoso Exato. também que Idoso dá é gente, bronca. gente. Idoso é É a gente. pessoa que sente, É que sente pessoa. todas as emoções, né? Que todas as idades sentem, né? Aí você, tá, mas se ele tem esse suposto defeito, é porque já tinha e pode ter intensificado, mas ele também pode ter melhorado ou pode melhorar. Então, ele ainda tem esse domínio com ele, vai depender. Tem gente que fala assim, não vou aguentar isso não tem idade mais para isso não. Gente, o que a idade tem com isso? Exatamente. Né? A idade, você tem uma É o certa mito. idade, né? A certa idade, ela não te autoriza a ser mal educado, não. Exatamente. Né? Eu acho que E nem que algumas você tem que ser características. muito. E nem que você tem que ser muito fofinho. Eu acho que algumas características elas se intensificam, mas eu não vou dizer que são defeitos, qualidades também. Sim, sim. E então tem umas coisas que eu acho que ficam mais visíveis porque intensificou, ou justamente porque ele está idoso e mais corajoso de mostrar aquilo ou de externalizar aquilo, a coisa da permissão da Isso. idade, assim, né? E Mas a podem ser permissão coisas da boas ou idade. não. Mas a permissão da idade, na verdade, ela vem sendo construída. Você vai aprendendo coisas que você liberta. Né? Eu tenho assim, eu estou no processo de aprender a envelhecer, estou aprendendo. Então, certas coisas assim que eu vejo que eu não faria com 20, 30, talvez eu nem faria. Mas que hoje eu faço super tranquila e assim, me achando bem. Quer ver eu te dar um exemplo assim, bem rapidinho. Se eu vou em uma loja, né, tipo C&A, tem aquela fila imensa, um caixa só atendendo. Aí, né, a tendência das pessoas é ficar brigando, resmungando ali. Aí o que eu faço? Hoje eu chego lá e falo assim: quem é gerente aqui da área? É a fulana. Daria para eu falar com ela? Dá. Aí a moça vem. Eu falei assim: tem alguma possibilidade de pôr mais um caixa? Olha como é que tá aqui, né? Tá difícil pra gente. No instantinho vem. E ninguém se ofendeu. E eu não me estressei. E eu consigo fazer hoje de boa isso. E antes eu não faria. Então, talvez essa coragem que a gente vai desenvolvendo. Eu não acho nem que seja assim uma liberdade que a idade te dá. É uma coisa mesmo que você vai adquirindo, se O construindo. amadurecimento, né? Porque às vezes tem pessoas de 80 anos que não iam ter coragem ainda de fazer isso. Então, essa coisa do envelhecer, ela é muito particular, é de cada um. Cada um envelhece de um jeito. Né? Não tem um padrão, vai ficou velho, vai ficar desse jeito. Eu acho que a cultural quis fazer foi isso. Por isso que tem tantos mitos, tantos preconceitos. Não, o velho é isso, ponto. Não é isso, não. Cada um é cada um. Uma pessoa que sempre foi, com as suas melhoras, com as suas intensificações de coisas a melhorar, é a pessoa. Né? Deixa eu só te falar. MB Pires colocou uma resposta lá atrás, ou uma pergunta, não uma pergunta, ela colocou uma afirmação que a gente pode desenvolver. Ela falou que a cabeça dela funciona a 1000 por hora, mas o corpo não acompanha. Meu pai já falava disso, sabe? Papai falava assim, o pior é a gente ter na cabeça tudo que quer fazer e coisas que já fez, né? Por exemplo, ele trocava um botijão de gás assim, com o pé nas costas, né? Como disse o pessoal. E ele chegou um momento que ele não podia pegar aquele peso, que são as limitações que você falou. E aí, o que deve ser trabalhado nesse momento? E você falou também um pouquinho disso. Trabalhar a aceitação novamente. Respeitar os meus limites. Sim, eu já fiz isso, eu fazia bem, mas hoje eu não posso mais. E às vezes o idoso tem também dificuldade de expressar isso. Né? Eu vou ali pro meu filho, eu falei assim, meu filho, eu conseguia carregar 2 sacolas. Agora eu só consigo carregar uma, vem me ajuda. As pessoas têm dificuldade de pedir ajuda. Muita dificuldade. Isso.
Mas tem uma coisa que eu percebi, até nesse grupo nosso. Muitos pais querem que os filhos vejam que ele já não dá conta das coisas como dava, que ele envelheceu, mas ele está todo dia ali tentando provar que continua o mesmo. Isso. Não quer demonstrar fraqueza. Não, e acho que e muito aí está envolvido para não perder a autonomia e a independência. Mas, então, assim, é você procurar o equilíbrio disso, né? Quer dizer, eu não preciso, eu posso mostrar os limites que eu estou tendo e o meu filho entender os limites que eu estou tendo. Então, se eu consigo saber quais os limites que eu tenho e se eu consigo mostrar para ele, pronto, não tem sofrimento. Mas isso é muito difícil das pessoas conseguirem fazer isso. E aí, assim, essa questão que ela trouxe, né? A minha cabeça quer fazer muitas coisas, sabe que faz, eu já fiz e tudo, mas o meu corpo não acompanha. Eu tenho que respeitar essa limitação e arrumar um jeito diferente de lidar com ela, né? Então, vai novamente a gente trabalhar a aceitação. Não é, fazer o quê? Agora eu estou velho, vou me pendurar atrás da porta para esperar a morte chegar. Não, ver o que pode fazer com esse diferente de bom. Né? Olha Eu aí, acho que com tudo na vida, né, Marli? Eu costumo falar isso para os meus pacientes. Se eu não consigo mudar uma situação, eu tenho que arrumar a melhor maneira de lidar com ela. Exatamente. Eu tenho isso. Então, com isso aqui, eu posso fazer o quê? Né? Isso, Mas aí a pessoa, é porque ela fica fechada num foco só. Ela não consegue ampliar, que pode fazer diferente, né? Outro dia eu recebi um vídeo, nada a ver com idoso, mas me fez lembrar a cena. Tinha um menininho preso assim na grade, e todo mundo tentando tirar ele, mas assim, cabeça. Aí chegou alguém, só deu uma viradinha nele e tirou ele. Quer dizer, fica todo mundo olhando só um jeito, não vai dar. Mas tem um jeito que dá. Então, é a gente conseguir encontrar esse diferente para lidar. Então, eu respeito, já foi. E é a mesma coisa da pessoa olhar uma foto jovem e falar assim, e começa, não, essa foto sou eu, continuo. Né? Estava melhor aí, bom, passei por aí, eu vivi isso aí, agora estou vivendo isso aqui. Né? Como que a gente trabalha isso? Essa é a arte do envelhecer, né? Assim, estar vivo na vida e olhando mais amplo. Não ficar só focada, tô velha agora. Não posso mais isso, não posso mais aquilo. A Dani colocou aqui a lente que você coloca para ver o mundo. E pode ser mais pesado ou mais leve, vai depender do nosso olhar. Olhar, exatamente. Né? Depende, tudo depende de como a gente olha. Marli, deixa eu te falar uma coisa. A Vera Fischer apareceu outro dia. E aí, como está velha, acabada, destruída. Gente, como assim? Ela está na idade dela. Vocês é que ficaram com a idade certa. A idade certa é a que a gente tá. E existe uma cobrança muito forte em cima das pessoas que trabalham com a imagem, né? Os atores. Modelo eu nem falo, porque modelo é só até o seu 20 e poucos anos. Para muito novinho. Mas a atriz e ator tem muito disso, assim, né? Das pessoas, nossa, fulana tá isso, fulana tá aquilo. E, assim, é uma cobrança muito pesada em cima dessas pessoas, né? Então, assim, a Glória Pires foi um símbolo sexual, né? Durante muitos anos. Outro dia eu vi uma novela que ela estava com 50 anos e super linda, maravilhosa. Mas a idade chega. A idade chega para todos. Não é todo mundo que tem coragem ou vontade ou dinheiro de fazer os procedimentos estéticos. E mesmo que tenha, tem um dia que você não vai fazer milagre, que vai realmente, a idade vai aparecer na sua imagem. E a idade, você arruma só por fora, né? Às vezes por dentro está mais envelhecido do que por fora. A pessoa passa a ser uma pessoa amarga, né? Então não é isso. Eu acho que isso está muito envolvido com o cultural. O que acontece? A juventude ela foi muito enaltecida, né? E imagina se a gente corre atrás da juventude a vida inteira. E você pensa de ficar só jovem. Se você estacionasse numa idade jovem,
como é que ia Uhum. ser, e os aprendizados, e os ganhos reais. E Uhum. outra coisa, você pensar assim, não quer envelhecer? Tem muita gente que morre jovem. Exatamente. Você vai morrer cedo. Você não quer Vamos, envelhecer, você vai vamos morrer cedo. pensar na princesa Diana, morreu jovem, É, mas, né? inclusive, essa semana teve uma morte absurda que foi de um MC, Kevin, Ah, né? Que eu sim, não eu estava vendo conhecia, hoje. É, mas foi uma super morte que me jovem. chocou, assim, que eu falei assim, meu Deus, por que esse homem foi fazer isso? Acho que ele foi É, passar de uma varanda para outra no quinto é, andar. E assim, muito novo. E toda hora que eu pensava que ele morreu, e assim, que foi de uma maneira, um descuido, vamos dizer, uma atitude sim, impensada, impensada. e muito cedo, de 23 anos, não viveu nada, Muito assim. E triste, aí eu muito vi a triste. mãe dele falando, a mãe dele super nova. Eu falei, meu Deus, essa mulher deve estar destruída. Ela deve estar Muito, muito destruída, triste. porque perdeu um filho na cidade. Então, assim, É. se a gente envelheceu, vamos comemorar, É porque vamos a gente celebrar. viveu e está Exatamente. vivendo. É. É isso mesmo. E isso é que é o mais importante, porque você ouve as pessoas falar assim, ah, envelhecer, Deus me livre, não quero envelhecer. Só tem um jeito, uma pessoa vai querer a segunda opção, Vai querer morrer cedo? É. né? Não é saída, não é Uhum. saída. Então, o que eu vejo é que a gente deve sempre procurar é, envelhecer Envelhecer bem em bem. todos. E assim, a gente, em uma idade, a gente não pensa no envelhecimento, né? Ninguém, Uhum. a gente Não, pode o até... jovem não pensa no amanhã, na verdade. Não, E ele para ele é o dia de tem isso. hoje, é É. agora, né? Porque o ideal para você envelhecer bem é você começar desde lá de trás mesmo, né? Isso. Uhum. Então, aí você vai ter um envelhecimento de sucesso total, Uhum. né? Se Uhum. você começa a cuidar disso. Mas, para começar, as pessoas não têm nem consciência. Ela acha que o envelhecer está muito longe, né? E quando você acorda, já está com 40, né? Isso. Uhum. A 40 é um marco, tá? 40 é um Levou a marco, achei que idade. era 30. Aí eu falei, ai, nem tive a crise dos 30. É, Quando mas é chegou como eu nos estou 40, eu dizendo, falei, então chega, bateu forte, mas é, assim. é aquilo que a gente falou. Você dorme com 39 e acorda com 40. Uai, o que mudou? O que está diferente? É verdade. Né? Marli, mas Aí você assim, vai no espelho, dá uma olhada. Não, aparentemente está tudo igual. E aí? aparentemente está tudo igual, mas o psicológico. É. E Marli, aí tem uma coisa é, que eu queria trazer para você. É assim, nós temos uma geração, né, de idosos agora que teve um certo, não tinha, vamos dizer, os recursos psicológicos ou não tinha a cultura da psicologia na vida. Hoje em dia todo é mundo faz isso. terapia, né? Todo mundo fala, faz Uhum. terapia, é legal fazer terapia. Então, quando eles eram novos, não existia isso. Terapia era coisa de gente doido, né? Não, Sim, né? era essa a frase. E agora já está, graças a Deus, já está quebrando isso. Aí a gente pensa assim, Isso. então essa geração que é terapeutizada, vamos dizer, será que eles vão chegar na idade, no ser idoso, mais conscientes? E eu não sei se isso vai acontecer, porque existe toda uma cultura atualmente da juventude, né? De Uhum. preservar a juventude, vamos fazer procedimentos técnicos, vamos fazer atividade física, vamos fazer. E todo um processo desse, assim, Aí eu fico pensando, será que essa geração está realmente preparada para o envelhecer ali na frente? Assim, por causa de, quer dizer, somos mais terapeutizados, mas também estamos vivendo uma cultura de seja jovem para sempre, né? Escutou? Oi, Tá me ouvindo? tô sim. Poderia. É, Desculpa, conclua o que você ia dizer. tá.
Eu estou falando assim, será que essa geração terapeutizada, ela está mais preparada para o envelhecer? Ou será que não? Que a cultura vai ser mais forte, porque a cultura hoje é do seja jovem para sempre, vamos fazer procedimento estético, vamos até cuidar mais da saúde, vamos fazer mais atividade física, não sei o quê. Então, assim, será que por ser uma geração que tem uma coisa mais próxima com as terapias, será que elas estão mais preparadas para isso envelhecer? Preparada não, pela experiência que eu estou tendo até de atender idosos, acho que eu estou tendo... Só um minutinho, por favor. Tá, fica à vontade. O Geraldo falou, melhor para a saúde é cantar parabéns. Quanto mais você canta, mais você vive. Tá perfeito. Agora está dando problema. O telefone agora que está querendo dar problema. Está ouvindo? Estou, sim. Desculpa, é porque Não eu tem acho que problema. esse telefone vai dar tilt aqui, ver se ele arruma outro ali para mim. Assim, preparada para o envelhecimento exatamente, acho difícil, assim, sabe? Porque ainda há uma dificuldade, mesmo fora o culto à juventude. Mas o que eu percebo é que, assim, que bom que agora os idosos estão procurando e eles querem, assim, conscientizar mais das coisas, aprender, trabalhando a aceitação mesmo, a se conhecer. Então, assim, o envelhecimento em si, quando você pensa assim, já olhando a finitude, todo mundo tem dificuldade. E assim, pensando nos idosos nessa esfera, o que a gente mais ouve é que eles... Um momento difícil é quando eles não se reconhecem no espelho, né? Quem é essa pessoa? E ela tem que olhar e fazer uma amizade com essa pessoa novamente. Sim. Porque mesmo ela não se vê daquele jeito. Então, é mais um autoconhecimento, um aprendizado, que pode sim ajudar no processo do envelhecimento. Mas, assim, não acho que vá mudar, assim. Agora, pensando nos mais jovens, que já vêm fazendo uma terapia, que já vêm se conhecendo, aceitando o que é de aceitar, melhorando o que é de melhorar. Então, eu acho que talvez esses já vá ter um comportamento diferente, um olhar diferente para o envelhecimento. Né? Isso eu acredito. Mas os idosos que já estão aí e estão vindo, eles ainda buscam outras coisas, mas que já evoluiu muito. Como você disse, a cultura da terapia para idoso não existia. Não. Eu vou lá para quê? Tem que consertar o quê? Eu não tenho mais o que consertar. Eu disse, mas não é questão de consertar, você não é um rádio estragado para ficar sendo consertado. Verdade. Bem simples assim. Né? Então, assim, não é para consertar nada, é só para ficar mais leve, né? Isso. Para não chegar aquele doce azedo, né? Digamos. Sabe uma terapia que eu acho ótima para você lidar com o seu envelhecer? É você mudar o seu olhar, ter um olhar mais empático para os seus idosos. Sim, sim. Né? Porque aprenda a lidar com eles, que você vai aprender a lidar com o seu próprio envelhecer. Isso, consigo mesmo. É verdade. E é fácil? Não é fácil, mas a vida não é para ser fácil, né? A vida não é para ser desafios, todo tempo temos desafios, né? E é importante a gente trazer isso, até que eu queria ter falado isso no começo, não falei. Por quê? Porque o mundo está envelhecendo, é um fenômeno mundial, né? O Brasil, ele está envelhecendo muito e muito rápido. Até 2050, enquanto no mundo
vai aumentar a população de idosos, duplicar, o Brasil vai triplicar. Uhum. Isso muito pela a baixa fecundidade e a alta longevidade, né? Uhum. E outros processos. Então, é importante que as pessoas comecem a olhar diferente para o seu idoso e para os idosos que estão em volta dele, dos que ele convive ou passa, né? Aquele idoso que é o jornaleiro, que ele pode não ser amigo, não ter uma coisa, mas é uma pessoa que ele vê sempre, que pelo menos um bom dia ele dá. Então, observa como é que você vê aquele idoso, né? E aí Uhum. eu até pediria licença, que eu tenho um livro que ele traz uma reflexão disso, e assim, mais no final, eu gostaria de falar um pouquinho, que é como é que você se descreve na velhice, né? Porque a maioria das pessoas não pensam sobre isso, Isso. né? Nem se Evitam. imagina, nem se Ah, você Uhum. se imagina com 60, 70 anos? A maioria fala assim, não tenho a menor ideia, não quero nem pensar nisso e tal e tal. Mas assim, não estou nem falando na fisionomia como estaria, mas como é que ele poderia se ver? Como é que ele se descreve? Ou como é que ele enxerga aquele idoso que ele vê sempre? Ou que faz Uhum. parte da vida dele? Como é que ele enxerga aquele idoso? Como é que ele vê? E nisso ele pode refletir e até trabalhando a empatia mesmo, né? Uhum. Porque às vezes você É. não percebe que ali tem um ser humano, a pessoa fecha ali, um idoso. O idoso é Uhum. chato, é lento, é isso, é aquilo, né? Muita gente faz isso. E é triste. Você não precisa realmente amar aquele idoso, mas você pode respeitar. Com Respeitar certeza. porque ele tem uma história. E vai ver que fez coisas até que você está utilizando hoje porque ele existiu. Que ele fez, que ele Eu inventou. realmente eu tenho um apreço, assim, eu sempre gostei desde criança. Eu tinha um tio que estava na minha casa fazendo tratamento de saúde, que era o tio Loi. Eu era muito apegada no tio Loi, gostava muito do tio Loi. Então eu sentava no colo, ficava passando a mão na cara carequinha dele. Então, assim, minha mãe disse que eu sempre gostei. E hoje em dia é uma coisa que me comove muito quando eu vejo maus tratos com idoso. Eu sempre tive Sim. muito medo de alguém maltratar meu pai, né? E, enfim, é uma coisa que me. Então, e a minha mãe é uma pessoa tão ativa, tão. Minha mãe é super ativa, ela tem mais de 70 anos, mas ela faz tudo, é independente, faz as coisas dela, que às vezes eu até esqueço que ela tem a idade que ela tem, né? Então, mas assim, eu nunca parei para pensar assim, ah, quando eu tiver 70 anos, como é que eu vou estar, o que é que eu vou fazer, né? Enfim, a imagem da Marli congelou. Xelive colocou, temos desafios emocionais todos os dias, temos que saber manter o controle diante das adversidades. Sim, temos desafios independente da idade, todos os dias, e eu acho que quando a idade chegar, só vai mudando a forma como esses desafios vão se apresentando para a gente. Oi. Oi, Marli. Desculpa, gente. Tranquilo. Hoje tá... Todo mundo aqui tem internet, todo mundo Não. entende como é que E eu funciona. estava no maior cuidado, e arrumando aparelho, e arrumando plano B e tal, e acontece tudo isso. Desculpa. Não tem problema não. Marli, eu queria, para a gente finalizar, eu queria que você falasse uma coisa, eu achei tão interessante que a gente comentou, né? Até eu puxei o assunto e você desenvolveu sobre coragem, né? Que quando a idade chega, a gente toma coragem para certas coisas. Uhum. Que é diferente da coragem do Do jovem, jovem. né? Eu É, falo que a é coragem do diferente. jovem é porque ele vive como se não houvesse amanhã. Então ele Isso. se lança porque ele acha que ele é imortal, que ele acha que ele vai, né? Tipo o MC Kevin pode ter passado É, por uma crise dessa, super-homem. né? De É. exatamente. E aí o jovem tem isso. Até a questão das aglomerações hoje em dia, das festas, eu falei, gente, esse povo não tem Sim. medo, não. Eu acho É. que é assim, aquela coisa de que
não vivesse como se não houvesse amanhã mesmo, de que eles são fortes e que nada vai atingir. Já a coragem do idoso é uma coragem diferente, né? Mas eu vejo uma coragem mais sábia. É uma coragem mais sábia, não ele é mede uma mais, impensada. ele mede mais as consequências e ele pensa também que consequência eu quero lidar, que eu dou conta de lidar, entendeu? Mede assim, fala assim, pensar no equilíbrio. Pode até pensar no equilíbrio, mas o equilíbrio da bicicleta mesmo, né? Que ele tá ali, vai para cá, vai para lá, mantém o movimento e vai, né? Então, eu vejo muito por esse lado, de uma sabência aí, né? De saber, de ter mais noção e mais... Porque quando você vê a gente vai ficando com mais vivência, você vai ficando mais cuidadoso com certas coisas. Mais prudente, né? Isso, mais prudente. Então, por quê? Porque você sabe que tudo que a gente faz vai ter consequência. Uma consequência boa, uma consequência ruim. Então, qual a consequência que eu quero lidar? Então, assim, ele já entra num sistema de se autoproteger e de fazer mais que vai ser mais coerente até. Né? Com o que ele vivenciou, com o que ele aprendeu. Muito assim. Então, é uma coragem mais sábia que eu percebo. Sábia. Gostei, eu gostei desse termo, coragem sábia. A Enilda Siqueira colocou: o lado bom do envelhecimento é parar de se preocupar com a opinião alheia. Pois é, que é uma coisa também que a gente vem construindo, né? Então, é claro que a gente vai alcançar isso na maturidade, né? Na sua verdadeira adultez. É um adulto, né? Então, na sua adultez, você cria essa maturidade e não vai preocupar muito com a opinião do outro, mas não é desconsiderando, não é assim, dane-se o resto, não é dane-se. Você pode até pensar, não tem razão, tal, mas assim, aquilo não vai alterar muito, né? Por exemplo, eu queria muito ir no aniversário da minha prima, queria ir demais e tal, não deu, mas não deu porque não deu mesmo, não era a minha vontade, eu gostaria de estar lá. Então tá tudo bem. Se a outra pessoa chega e fala assim, você nem foi no aniversário de sua prima e tal, assim, ela vai ver do jeito que ela quer ver. A verdade não é essa. E aí é uma coisa que você já se conhece também. Então você sabe que aquilo afetou você de uma forma e o outro se afetou de outra e que não vai pesar para você. Aquilo não vai alterar a sua vida em absolutamente nada. Então é dele, deixa ele levar do jeito que ele quiser. Então a gente vai aprendendo isso, né? E talvez, e isso chega, né, na vivência. Não é que a velhice te dá isso, como ela não te dá também assim, não tem mais idade para isso, dance, e começa a ser mal educado. Não tem isso. Agora, tem uma outra questão também nesse sentido, que é assim, às vezes o idoso acha que para ele se colocar, ele tem que brigar, ele tem que gritar, porque o idoso não era respeitado de jeito nenhum. Depois do Estatuto do Idoso é que deu uma melhorada. Mas muitos ainda acreditam que tem que gritar e brigar e mostrar que eu estou velho para me fazer respeitar. E não precisa. Mas eles ainda têm esse receio, né? Se eu não me impor, ninguém vai respeitar. Então, eles também precisam de um aprendizado para eles serem realmente respeitados sem ter que gritar, me respeite. Né? Então, para o idoso mesmo, eu vejo essas duas coisas. Uma é essa de saber que o direito dele existe e ele está respaldado, ele não precisa ficar gritando isso, é ter uma postura e se colocar na assertividade, né? Sem ter que ser grosseiro, sem ter que brigar. E a outra coisa é essa questão de achar que o velho tem que ser daquele jeitinho, daquele estereótipo que alguém pintou. Ou ele não, mas depois dessa live, vamos todos sair do idadismo. Isso, vamos sair do idadismo, vamos aceitar mais o envelhecer, porque é muito maior,
muito mais gente e a gente vai ganhar espaço. Claro que o governo precisa melhorar as políticas públicas, a gente Sim, tem que olhar o idoso, ter um olhar diferente para ele, não diminuir sim. nem aumentar, você não precisa nem enaltecer muito, é a pessoa, é É a pessoa uma colocar exatamente pessoa, naquele lugar. e isso é uma pessoa que vê, que sente, que tem coisas boas, coisas, qualidades, defeitos, coisas a melhorar, né? Como É todas as uma, pessoas. Uhum. como todos, né? Esquecer essa coisa da idade e o envelhecer é um processo que se a gente está nele é porque a gente está vivo. Isso é lindo, Isso. né? A Dani colocou aqui, quando a gente inicia um olhar para si, desde jovem, pode trabalhar essa visão sobre a opinião do outro. Isso, E isso. a gente sabe que isso é um problema sério. E ela É, colocou, continuou, os aprendizados, que o idoso já teve vários. Idoso tem exatamente. bagagem, né, gente? E olha, quando ele tem, quando um jovem tem a oportunidade de ter uma conversa de amigo, de pessoa que está ali, ele aprende muito, ele Uhum. acrescenta muito para ele. E o idoso também com esse jovem também tem experiências, tem pesquisas que mostram, até com criança, o idoso com criança, né? É uma interação maravilhosa, todos ganham. Isso. Então Uhum. não tem essa coisa de ficar um de um lado e outro do outro, um se defendendo do outro. Não existe. Você vê que É. a convivência com avós é uma coisa maravilhosa, leva Ah, é lembranças uma coisa assim. maravilhosa. Feliz de quem tem a voz, gente. Isso, né? Eu acho fantástico, é. E não A é minha filha ainda assim. tem bisa, e aí eu É falo para ela, olha, maravilhoso. isso é uma Aproveite. dádiva. É Eu não uma conheci dádiva. meus bisavós, Exatamente. É uma dádiva, né? É muito, muito temos que bom enaltecer isso. isso, porque é muito É, bom. é valorizar mesmo, é valorizar até a Isso. vida em si, né? Se a Uhum, gente com puder ir certeza. cuidando desde antes, a gente vai ter uma velhice mais de sucesso, melhor, Com certeza. né? E Uhum. a gente pode voltar depois assim, e de conversar também sobre, tá, então quais os passos? Tá, basicamente, uma boa alimentação, uma atividade física, gente, é muito importante, mas não é Ah, sim. e assim, e até isso é antes tarde do que nunca, né? Uhum. É até melhor você fazer depois de já estar na velhice, já na fase, do que nunca fazer. Tem resultado, tem melhoras, e a gente está vendo isso sempre, sempre, que faz Sempre. diferença. Então, Uhum. é nos cuidar sempre, né? Com certeza. E não ter que A, ficar correndo atrás da juventude, não. Tem. a Lu Geraci colocou: tenho essa experiência em casa e a troca é maravilhosa. Aprendemos muito juntos. Viu, tá vendo? A Dani botou: a voz aquece um coração. E MB Pires colocou: trabalho com adolescentes, estou sempre aprendendo com eles, mesmo nos meus 60 anos. E eles com certeza estão aprendendo com você. Com certeza. É isso mesmo. Então é isso. Marli, Hum, muito obrigada. obrigada. Adorei nossa conversa, como sempre. Que Pode bom. falar. Não, só que, como eu falei, me descrevendo na velhice, a gente pode pensar numa maneira de trazer as questões e alguém pensar sobre isso, né? Uhum. Eu tenho algum minutinho? Não, acabou. Não, pode falar, não tem prazo, não. Pode Ah, falar. uma das perguntas, eu só vou falar uma, que aí eu fiz, né? Então, assim, me descrevendo na velhice. E aí no livro pergunta, quando você visualiza um idoso, né? Como essa imagem aparece? Eu botei. Uhum. Ela me aparece serena, boa ouvinte, gostaria de transparecer mais alegria, mas nunca fui muito eufórica, ou seja, não expresso muita alegria. No entanto, sou bem-humorada, lúcida, sabendo quem sou, com minhas lembranças e saudades. Também sabendo o que quero fazer e o que eu quero para mim. Reconhecer as pessoas e aceitá-las como são. Viver as alegrias que se apresentarão, assim como as tristezas, da melhor forma possível. Na aparência, uma velhinha jovial, se for possível, e aceitar minhas limitações sem acomodações e sem resistências, podendo Uhum. passar tranquilidade para as outras pessoas, como sempre me disseram.
Então, assim, Gente, todo mundo podia pensar um pouquinho, né, de é, como gostaria de esse seu ser. envelhecer aí, ele é ideal. Eu sempre penso em lucidez, é uma coisa que Lucidez. uma coisa que acho que eu gostaria muito de preservar, assim. Uhum. Eu acho importante. A minha sogra está com 100 anos. Ela não está Nossa, conseguindo caminhar. Mas a cabecinha dela é ótima. É melhor do meu que a das pai. filhas dela, sabe? Ela Nossa, sabe, meu tu pai. tá ligada em tudo, no que acontece. É, No dia que ela fala assim, vocês já compraram gás? Olha no que ela pensa. Aí eu falei assim, não, mas por quê? Porque ele vai acabar amanhã. Batata, menina, o gás acaba. o gás acaba. Que ótimo, que Sim, né? ótimo. Ela é muito lúcida, tem É, interage eu bem. penso em algumas coisas da minha velhice, mas eu preciso. Você me incentivou a organizar meus pensamentos em relação a isso. Então, uma hora a gente vai bolar de mandar essas perguntas, até para as pessoas também dar uma olhadinha e Vamos sim, para para poder começar a analisar e ter, pensar. e ter um olhar diferente para os idosos que passem por elas e por elas Uhum, mesmas, né? Então, assim, uhum. um idoso não perde mérito, muito pelo contrário, devia ser mais valorizado, né? Ter uma certa referência, né? E hoje não, hoje ele é meio colocado de lado, mas tem toda uma cultura aí atrás que a gente tem que dissolver isso daí, né? E todo mundo É, envelhecer bem, né? Com bem-estar e tudo. Dificuldades, sim, problemas, sim, tristezas e alegrias, sempre, em todas as fases teremos. Somos seres a humanos, estamos Cristina. de A Cristina passagem. colocou boa sugestão para outra live. Acho que as perguntas que você tem do livro a gente pode fazer uma Isso. outra live falando, refletindo sobre essas perguntas. São muitas perguntas, Marli? Dá uma live? Ah, não são muitas, não, mas a gente pode ver isso direitinho. Então, vamos Sim, bolar aí uma mesmo porque coisa. a gente pode discuti-las, então acho que dá para a gente fazer. Ah, eu acho que sim. Deixa eu ver aqui que tem algum comentário antes da Cristina, que é a Borba Isaura. Importante que o que podemos da velhice é enaltecer o caráter. Uhum, Exatamente. isso. Gente, Então tá muito bom, obrigada. eu que Tá todo agradeço mundo o aí convite, agradecendo, eu que dizendo que é agradeço a show, dizendo que todos. foi muito bom. Nós Que agradecemos bom, a todos que estiveram aqui. agradecemos. Isso. E eu agradeço a você, Marli, sempre aprendendo muito com você. Muito obrigada. Isso. Eu que agradeço o convite, agradeço os aprendizados, agradeço a todos que estiveram aí. E foi muito bom. Gostei, eu Tá gosto bom, disso. Vamos cuidar dos idosos. Fazer, vamos, com certeza. fazer E vamos propagar isso, né? isso, procurar um envelhecer de sucesso para a maioria, para todos, se possível. Né? Gente, a gente vai pensar em uma live, né, de continuidade com essas perguntas e a gente vai trazer para vocês. Beijo grande, Isso. beijo, Marli, Obrigada, beijo para obrigada. todos. Beijo Muito para obrigada todos por também. estarem aqui. Obrigada, Tchau. gente. Tudo de bom. Tchau. Tudo de bom.